relacionamento com Deus. Então, no final, esse rapaz simpático vai estar lá ajudando a repassar o material. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Outra versão diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Alguns anos atrás, Deus me chamou muito fortemente a atenção para esse texto da palavra. Ele, na verdade, nos apresenta uma relação, uma conexão entre dois assuntos que normalmente nós temos a tendência de separar. De um lado, a família, e de outro, o que eu quero chamar aqui da fé. Quando eu falo de fé, não estou falando apenas daquela capacidade de acreditar para receber uma intervenção de Deus, mas especificamente eu quero falar sobre o nosso relacionamento com Deus. E os crentes, de uma forma geral, têm essa inclinação, uma dicotomia, uma separação dos dois assuntos. Deixar a família de um lado, a fé e o relacionamento com Deus de outro. Mas esse texto nos mostra que os dois assuntos estão tão ligados, na verdade eles estão tão interligados, que você não vai conseguir separá-los. O texto está dizendo: se alguém não cuida dos seus, e o contexto aqui de cuidado é material. Mas se você olhar o que a palavra de Deus ensina sobre cuidado familiar, ele vai além do cuidado material. A gente pode englobar aqui cuidado espiritual, a gente pode englobar aqui cuidado emocional, mas o texto está dizendo: se alguém não cuida dos seus, negou a fé. Tem uma outra versão que diz: renegou a fé. E o texto diz: e é pior do que o incrédulo. Se ele estivesse dizendo que é igual ao incrédulo, a situação já não estaria muito bonita, não estaria muito boa. Mas quando dizia é pior do que o incrédulo, o que Deus está dizendo? Se você não se preocupa com o cuidado que deve à sua família, você não vai estar com isso só negligenciando a sua família. Você vai ferir o seu relacionamento comigo. E, na verdade, esse não é o único texto que nos ensina que essas duas coisas estão tão interligadas que não podem ser separadas. Por exemplo, em 1 de Pedro 3,7, a palavra de Deus diz: maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. A Bíblia diz assim: para que não se interrompam as suas orações. Deus está dizendo: maridão, se você não tratar devidamente sua mulher, você não vai ter só um problema relacional dentro da sua casa. Você não vai ter só um problema na horizontal. Você vai criar um problema na vertical, no seu relacionamento com Deus. Suas orações vão deixar de ser atendidas, elas vão estar impedidas. Porque a maneira como eu e você vivemos família, ela inevitavelmente vai afetar a nossa relação com Deus. Normalmente, isso não é uma grande ênfase no ensino bíblico da nossa geração, mas, aliás, normalmente nós fazemos o contrário. Generalizando, e lógico que quando a gente generaliza, alguns pagam a conta um pouquinho mais cara por causa de outros. O que nós vemos de uma forma geral é gente que separa tanto esse assunto, que a atitude prática é mais ou menos a seguinte: o camarada às vezes mete o pé na família em casa, vai para a igreja adorar a Deus, ele acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que uma coisa não influencia em absoluto a outra, e é um grande equívoco. Porque Deus está nos mostrando que o assunto familiar inevitavelmente vai afetar a nossa relação com Ele. Agora, o apóstolo Pedro não foi o único de falar que as nossas orações podem ser comprometidas por uma relação familiar equivocada. O profeta Malaquias, por exemplo, diz lá em Malaquias 2,13: vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, e o Senhor diz: eu não vos ouço. Agora, não é interessante que o Deus que diz na sua palavra: invoca-me que te responderei, agora está dizendo: você pode chorar no pé do altar que eu não dou a mínima para você? Versículo 14, começa com a pergunta: e vocês dizem, por quê? E no mesmo versículo 14 de Malaquias 2, o Senhor dá a resposta. Ele diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra nem a aliança do matrimônio. Agora vem chorar no pé do altar, esperando que eu te atenda.
É como se, em outras palavras, né, numa linguagem mais moderna, atual, Deus estivesse dizendo, é ruim que eu vou ouvir essa oração. É ruim que eu vou atender aquilo que você está pedindo. Por quê? Essa atitude de ferir diretamente a família, inevitavelmente também vai ferir a nossa relação com Deus. Também vai afetar o nosso relacionamento com Deus. E descobri isso nas Escrituras anos atrás, eu estou falando há cerca de 12 anos atrás, foi quando eu comecei a entender essas coisas. Eu confesso que me deixou chocado. Eu sempre soube que família era algo importante. Até porque, né, graças a Deus, e eu realmente sou agradecido a Deus, eu nasci num lar cristão. Meu primeiro presente quando nasci, diferente de muito brasileiro, piá, como a gente diz lá no sul, no Paraná, diferente de muito piá que quando nasce ganha uma bola, eu ganhei uma Bíblia. Os meus pais me consagraram ao Senhor desde o nascimento. Eu fui instruído no temor do Senhor, coisa pela qual sou muito grato. Agora, essa não era a história do meu pai. Meu pai nasceu num lar não cristão. A família na qual ele cresceu era muito disfuncional. Ele perdeu seu pai, meu avô, com 12 para 13 anos de idade, que se suicidou numa véspera de Natal. Né? Além da própria questão do suicídio, essa desestrutura familiar fez com que, quando ele se convertesse aos 18 anos de idade, um dos primeiros versículos que impactou meu pai, lendo a Bíblia, foi lá o Salmo 68. Deus faz com que o solitário habite em família. Uma das primeiras descobertas dele é que Deus tem um plano para o solitário, é que ele vive em família. E ele começou a entender que Deus queria que ele compreendesse e vivesse o que ele nunca teve direito, que era a família. Agora, talvez você, diferente de mim, não possa dizer a mesma coisa que eu, que meu filho, podemos dizer, olha, eu não nasci, pastor Luciano, num lar cristão, não tive esse privilégio, mas você, a semelhança que meu pai, pode ser aquele que toma uma decisão e diga, mas a partir de mim, Deus vai escrever uma nova história para as próximas gerações. Então, o que eu quero falar e compartilhar com você independe da posição onde você está. Se você tem o privilégio de, como eu, meu filho, meu irmão, ter nascido e crescido num lar cristão, erga a mão para o céu e honre a oportunidade que lhe foi dada. Se você não teve, você pode ser o precursor, talvez em toda uma linhagem, talvez na sua ascendência, de você para cima, ninguém nunca buscou a Deus, e você pode ser o primeiro que vai escrever uma história nova para a sua geração. Agora, por conta dessa experiência, meu pai passou a procurar viver o plano e o modelo de Deus para a família. E ele nos ensinou desde pequeno muitas coisas. E eu aprendi várias verdades a respeito da família. A primeira delas é que Deus, embora a salvação seja individual, Deus pensa em termos de família. A gente enxerga isso na promessa que ele faz a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pensa em termos de família. Quando você vê Deus oferecendo salvação para Noé, não foi só para Noé, foi para Noé e a sua casa. Quando você vê Deus oferecendo livramento para Ló, não foi só para Ló, foi para Ló e para a sua casa. No Novo Testamento, por 2 vezes nós vamos encontrar a declaração, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Isso foi dito, né, para o apóstolo Pedro menciona que isso foi dito para Cornélio, e em Atos 16, quando o apóstolo Paulo está na prisão em Filipos, ele fala isso para o carcereiro. Deus pensa em termos de família. Eu sempre soube que a família era algo importante. Até porque a palavra de Deus está cheia do que eu gosto de definir como mandamentos familiares. A Bíblia diz como o marido deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o marido. Como os filhos devem tratar os pais e como os pais devem tratar os filhos. Esses mandamentos foram dados não apenas para regular o funcionamento familiar, mas para preservar a estrutura familiar. E o que é interessante é que quando nós obedecemos esses mandamentos, existe bênção diferenciada. Curioso é porque obedecer é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Mas é como se Deus dissesse, nessa área, se eu me obedecer, eu vou te honrar, eu vou te tratar de forma diferenciada. E o que nós encontramos na Escritura é exatamente isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, uma igreja dos gentios, ele menciona o que nós entendemos já desde a velha aliança, é um dos 10 mandamentos. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz assim, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E ele menciona, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, a palavra de Deus está deixando claro que isso não é só uma frase de efeito, é uma promessa. Eu tenho um pastor, amigo lá do Rio de Janeiro, que alguém primeiro me contou essa história, eu confesso que eu fiquei um pouco cético,
até que eu encontrei ele pessoalmente, questionei e ele me contou isso. Ele teve uma trombose em uma das suas pernas, não me lembro agora qual. Eu sei que houve uma complicação, né? O coágulo subiu, a trombose virou uma embolia pulmonar, e eu não sei o que mais aconteceu, mas o quadro foi piorando, de uma situação foi levando a outra, e ele praticamente foi mandado para casa pelos médicos, desenganado, só para esperar morrer. Ele disse que um dia ele estava no seu quarto e ele viu como você está me vendo aqui à frente, ele teve uma visão aberta. Ele viu um anjo entrando pela porta. E quando viu o anjo, que ele, nas palavras dele, classificou como anjo da morte, ele disse que quando viu o anjo entrando, ele sabia exatamente o que é que o anjo veio fazer. A palavra de Deus diz, quando Jesus ensina sobre o rico e o Lázaro, que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Nenhum de nós, quando chegar a hora de partir, vai sozinho, nem desacompanhado. Nós vamos bem escoltados, graças a Deus. Mas ele diz, quando viu o anjo entrando e sabia o que é que ele veio fazer, ele disse que foi uma reação, não foi uma coisa pensada. Ele simplesmente olhou para o anjo e disse assim, eu te desafio a me responder, com todo conhecimento e informação do céu que você tem à sua disposição. Quem é o homem que nos meus dias honrou mais pai e mãe do que eu? Ele diz, honrei meu pai, honrei minha mãe, honrei vô, honrei vó, honrei tio, honrei tia. E diz, eu reivindico o meu direito de longevidade. E ele disse que quando falou isso, o anjo sorriu e desapareceu. E junto com o anjo sumiu trombose, sumiu embolia, sumiu tudo. E ele foi instantaneamente curado, né? Está firme e forte até hoje. Porque isso não é só uma frase de efeito. É um mandamento com promessa. E nós precisamos entender que obedecer esses mandamentos tem bênção diferenciada. Mas o oposto também é verdadeiro. Quebrar esses mandamentos também tem consequência diferenciada. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á sua lâmpada nas mais densas trevas. Isso começou a me chamar a atenção. Eu disse, espera aí, Deus estabeleceu mandamentos que regulam e preservam a família. Deus recompensa quem obedece, mas julga de uma forma diferenciada quem os quebra. Isso tudo, na verdade, só começou a me mostrar cada vez mais o peso, o valor e a importância que a família tem aos olhos de Deus. Eu descobri na Bíblia que Deus normalmente não abençoa só o indivíduo, Ele abençoa a família. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. A Bíblia diz, feliz serás. Né? O texto diz, tudo te irá bem. Agora, a bênção de Deus não se limita a te fazer feliz ou que as coisas vão bem na sua vida. O texto continua e diz, a tua mulher será como a videira frutífera à volta da tua mesa, teus filhos como rebentos da oliveira. E aí a palavra de Deus diz, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quando Deus abençoa, não abençoa só as obras das mãos, não me faz apenas feliz, Ele vai abençoar minha mulher, vai abençoar meus filhos. E eu comecei a ver ao longo das Escrituras que essa bênção sobre a família é um padrão naquilo que Deus faz. Agora, durante muito tempo eu pensava que Deus abençoava a família porque ela é importante para mim. Então eu pensava, Deus sabe o quanto ela vale para mim, e quando Ele faz algo pela minha família, indiretamente Ele está fazendo por mim. Aliás, eu costumo dizer às pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família. Você quer conhecer minha antipatia ao lado ainda não tratado da minha alma? Se meta com eles. E eu, nessa lógica, pensava, então é por isso que Deus faz algo pela família. O que eu demorei para entender, que a razão primária, primordial, pela qual Deus abençoa a família, não é apenas porque ela é importante para nós, é porque, antes de mais nada, ela é importante para Ele. Ela serve a um propósito maior do que aquilo que nós normalmente temos entendido. E eu quero começar declarando, depois de fazer essa relação entre fé e família, e esse é o tema da minha mensagem hoje, fé e família, eu quero começar declarando que a família é um sistema de valores, que Deus instituiu e usa com um propósito claro, o propósito de revelar-se a nós. O primeiro ponto que eu quero construir aqui do raciocínio é que Deus usa figuras familiares a fim de se revelar. E se você prestar atenção, está ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, na hora de Deus revelar a intensidade do amor dele por nós, para que Deus apelou? Amor de mãe. Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta seus filhos esquecer-se da criança que mama? A resposta é implícita, não. Deus diz, mas ainda que ela se esqueça, porque é raro, mas de vez em quando aparece uma ou outra mãe desnaturada. Ele diz, ainda que ela se esqueça, ele diz, eu
não me esquecerei de vós, tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falha, o meu permanece. Deus está dizendo, não há maior amor que o ser humano conheça do que amor de mãe. Mas Deus está tentando usar essa figura para dizer, o meu amor por vocês é ainda maior do que o amor de uma mãe para com seus filhos. Então Deus está usando a figura familiar para que ele possa se revelar. Na hora de falar do cuidado para com os filhos, e isso é uma responsabilidade, principalmente quando falamos de provisão, que está sobre o pai, sobre o homem da casa, Deus mexe nessa figura. Jesus diz, qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Se pedir peixe, vai lhe dar serpente ou escorpião. Ele diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ele diz, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então, o que é que o Senhor Jesus está tentando nos fazer entender? E toda vez que eu cito esse versículo, eu lembro um episódio lá de casa. A gente chegava domingo da igreja, tarde, né? Papai atendia todo mundo, a gente era dos últimos a sair da igreja, e tinha um ritual de 2, 3 ônibus para pegar, dependendo a rota que fizesse, para chegar em casa. Então a gente chegava tarde, domingo era o dia de passar fome. Né? Saía cedo para a escola bíblica dominical, depois tinha o culto, demorava para voltar do culto, demorava para chegar em casa, e nem sempre mamãe tinha conseguido adiantar o almoço. E eu lembro num desses dias que a gente entra em casa com o estômago nas costas, como a gente dizia, né? Mamãe ainda ia começar a preparar o almoço. Meu irmão mais velho, o Adriano, em nome do Sindicato dos Filhos Fomeados, ele já foi, como nosso representante, foi negociar. Falou, mãe, pelo amor de Deus, não dá para esperar, nós temos que comer alguma coisa na frente. Eu lembro que minha mãe falou, tá bom, vai ali no armário, pega um saco de pão e vão se entretendo lá. E quando ele pegou o pão, eu lembro que ele puxou o saco, o pão estava tão duro. Né? Hoje em dia a turma guarda o pão no saquinho plástico, não é como antigamente. Mas quando guardava no saco de papel, de um dia para o outro, ou se passasse de um dia então, aquilo ficava duro que só. E meu irmão tirou e o pão estava duro. Eu lembro que ele ficava batendo na mesa com o pão, pó, 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 a mesa de madeira fazendo barulho, e ele batia e repetia esse versículo. Qual o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Um dia eu estava falando isso, na nossa igreja, e minha mãe, né, congrega conosco lá. Quando eu contei essa parte da história, ela levantou para se explicar. Eu não sabia para se explicar com os outros. Tipo assim, se soubesse, não tinha dado. Agora, Jesus está dizendo que realmente, se o pai souber, não vai fazer isso. Agora, o que eu e você precisamos entender? Ele está usando as mesmas figuras familiares para se mostrar ou se revelar. E não é só na hora de falar do cuidado do pai pelo filho ou do amor da mãe pelo filho. Quando Deus mexe no assunto de disciplina, isso também é algo que ele usa. Hebreus 12. Se vocês estão sem disciplina, não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Não pensa num pai que ama o filho, sou eu. Pensa num filho que foi disciplinado, esse sentado aqui. Ó. Porque essas coisas não podem ser evitadas. Né? O amor precisa se transbordar na forma de disciplina. E Deus usa isso para dizer, vai ser assim comigo, com vocês. Agora vamos sair do terreno da relação pai e filho. Vamos entrar no terreno da relação marido e mulher. O livro de Efésios diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Que a mulher deve se submeter ao marido como a igreja deve submissão a Cristo. O paralelo está estabelecido. E Paulo ainda diz assim, grande é esse mistério. Ele está dizendo, há um mistério nos paralelos dos moldes familiares e como Deus se revela para conosco. Isaías 62, 5. O texto diz, como o noivo se regozija da noiva. Falei que meu filho casou em maio, pensa no bichinho feliz. Né? Toda vez que eu falo do noivo se regozija da noiva, eu lembro da empolgação dele. Né? Agora, a Bíblia diz, assim o Senhor se regozija de ti, ó Israel. Deus está usando as mesmas figuras em toda a Bíblia, a gente vai achar isso. Eu estou dando alguns dos exemplos, mas isso está por toda a Bíblia. Agora, antes de continuar a trabalhar essa ideia de que Deus usa figuras familiares para se revelar, eu quero contar uma história. Eu e minha esposa morávamos, na época, no interior do Paraná, na cidade de Guarapuava. Iríamos visitar os pais dela, meus sogros, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Né? Meus pais moravam em Campinas, ali mais ou menos uns 45 quilômetros da cidade dos meus sogros, e a gente também iria vê-los. Eu lembro que a viagem ela era mais ou menos uns 700 quilômetros a ser feita de carro. Eu lembro que eu calculei que a viagem duraria, isso que eu estava acostumado com a estrada, estava com um carro relativamente bom nessa época, e eu calculei, vai levar mais ou menos umas 9 horas de viagem. E foi
quase que exatamente o que deu. Por que eu já estava calculando antes? Meu filho Israel, sentado aqui na primeira fila, na época devia ter em torno de uns 4 anos de idade. Minha filha Alice não veio, ficou ali em Orlando, ela na época tinha em torno de 1 ano de idade, eles têm a diferença de 3 anos. A Alice, malemar ali, falava, tinha começado, né, a andar, ainda muito pequenininha, mas o Israel com 4 anos já estava numa fase de interação muito boa. E eu sabia que ele, não diferente dos filhos pequenos de vocês, dos outros, teria capacidade naquela viagem de fazer centenas de vezes a mesma pergunta. Pai, quanto tempo falta? Pai, está chegando? Né? Pai, e eu sabia que aquele negócio ia acontecer. Então pensa num pai que pensou 9 horas. E eu comecei a estocar toda a paciência que eu precisava para encarar aquela viagem. Mas acho que eu errei o cálculo, irmãos. Porque quando deu umas 8 horas de viagem, ainda faltava uma, minha paciência acabou. Teve uma hora que ele falou, pai, quanto tempo falta? E eu botei um sorriso fingido no rosto, porque eu não estava nem um pouco feliz. Virei para ele, sorri e falei, 1 hora, meu filho. Quando eu falei 1 hora, ele, obrigado, pai. Quando ele falou, obrigado, pai, eu perdi a paciência. Eu falei, obrigado do quê, piá? Aí ele me olhou já assustado, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Eu falei, você entende de tempo, por acaso? Você tem relógio? Não. Você sabe marcar tempo? Não. Você sabe quanto é 1 hora? Não. Então, obrigado por quê? E aí a conversa já ficou grosseira. Né? Porque ele estava perguntando uma coisa que não adiantava explicar, ele não entendia, mas ainda fingindo que entendeu. Obrigado, papai, obrigado. E a hora que eu vi, eu soltei os cachorros para cima do menino, que ficou assustado com a reação do pai enlouquecido. E todo homem de Deus sabe que errou, não só pela sua consciência, o testemunho do Espírito Santo, mas pelo jeito que a mulher olha. De repente, Dona Kelly, sentada do meu lado, minha querida esposa, estamos casados há 22 anos, ela já não está mais me olhando com cara de meu herói. Eu digo que a mulher não precisa nem fazer um olhar de censura ou acusação. Perdeu o olhar de respeito, a gente já sabe que dá encrencado. E eu percebi não só o susto dele com a minha reação, mas a decepção dela. E naquela hora eu me arrependi parcialmente. O que é arrepender parcialmente? É quando você diz, Deus, eu até posso ter errado. Tipo assim, não é que você admitiu totalmente. Mas eu pensei, não dá para aguentar esse negócio também. Quase como quem disse, até o senhor vai ter que ficar do meu lado, que é difícil de aguentar tanto tempo essa mesma pergunta, e de uma criança que não entende, finge que está entendendo. Agora, enquanto eu estou ali parcialmente, não totalmente arrependido, tem um lado de mim que gostou do que aconteceu. Porque pensa num silêncio que ficou no carro. Ninguém falava mais nada, e eu dentro de mim pensava, pelo menos vou ter um pouco de paz. Está constrangedor, mas pelo menos vou ter um pouco de paz, de sossego. Só que, irmão, foi ficando constrangedor demais aquele silêncio. E aquele arrependimento começou a crescer. Eu falei, Deus, pode até ser que eu tenha errado. Aí você já está se abrindo a possibilidade. Eu falei, e talvez eu precise da sua ajuda para resolver isso, porque nem eu sei como resolver essa situação agora. Eu sei que depois de um tempo, aquele silêncio, eu pensando no que tinha acontecido, né, de repente, meu filho quebrou o silêncio. Falou, pai, eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não entendo de tempo. Falei, mas você é inteligente. O duro quando o filho fala isso é que se não fizer o que vem na sequência, é porque daí não é inteligente. Falei, você é inteligente. Se você quiser, você me arruma um outro jeito de explicar o tempo que não seja pelo relógio. E quando ele falou isso, Dona Kelly do meu lado começa a rir. Mas ria assim, ela segurava a barriga, ela se torce, porque não queria que ele percebesse o quanto ela estava rindo. Mas ela me olhava com a cara de, quero ver você sair dessa agora. E eu fiquei pensando, como é que eu explico o tempo, sem ser pelo único medidor de tempo que a gente tem, que é o relógio. Eu falei, que outra ampulheta ou medidor de tempo, contagem de tempo, eu poderia usar que esse menino entendesse. Né? O que ele falou era um desafio, mas eu também estava naquela de tentar arrumar, e eu estou pensando e orando, dizendo, Deus me ajuda, me dá uma ideia, me dá uma luz. E, de repente, me deu uma ideia. Eu tenho certeza que foi socorro de Deus. Naquela época, meus filhos, não diferente dos de vocês, que têm ou já tiveram os filhos pequenos, eles tinham também a capacidade de assistir centenas de vezes o mesmo DVD. Aliás, nem sei porque eu falo DVD. Na época era um tal de VHS, um tijolão assim, grandão. A verdade é que eles assistiam muitas vezes aqueles mesmos desenhos. Irmãos, eu louvo a Deus de coração, que eu estou falando de coração, louvo a Deus pelo ministério Crianças Diante do Trono. Mas teve uma época da minha vida que eu não podia mais ouvir a voz da Ana Paula Valadão. Era meus filhos assistindo desenho, era minha mulher ouvindo as músicas, teve uma época que eu não podia, ela sabe disso e já me autorizou a brincar com a história. E nessa hora me deu aquele clique.
a quantidade de vezes que eles veem o desenho. Porque a minha filha, Alissa, até mais do que Israel, ela falava antecipadamente as falas do desenho, ela sabia tudo de cor. Pai, põe desenho tal. Eu dizia, filha, para quê? Porque é legal. Eu dizia, mas minha filha, você já fala as falas todas antes deles. Você não precisa assistir, mas é legal. Tinha vontade de dizer, é legal para você, porque para mim eu não aguento mais. Né? Mas eu lembro que eu falei, filho, imagina que você está assistindo aquele desenho tal. Ele falou, sei. Eu falei, imagina que está mais ou menos na parte que acontece isso. Minha esposa, já percebendo para onde eu ia, ela me olha, menos. Eu voltei, rebobinei a fita. Na parte que acontece isso, ela aí, tá bom. Ele falou, sei. Falei, daqui até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Gente, quando eu falei isso, pensa num rostinho que iluminou. Valeu, pai. Eu sabia que você ia me arrumar um jeito de explicar o tempo, que não fosse pelo relógio. E ele está tudo feliz. Quando eu olho para o lado, Dona Kelly, minha esposa, também toda sorridente de novo, me olhando com cara de meu herói. Pensei, Deus, obrigado. Eu consegui resolver a bobagem que eu fiz. E ele não vai mais ficar me perguntando. Irmão, deu 10 minutos. Só mudou, foi a pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir um olho na estrada e o outro assistindo o desenho aqui, ó. Porque tinha que dar tempo real, porque ali estava rodando em tempo real o negócio. E eu tinha que mencionar a parte do desenho em relação ao que faltava. E assim fui até o final da viagem, né, descrevendo o desenho. Eu lembro que quando pegamos um acesso secundário que estava dentro da cidade, onde meus sogros moravam, já fazia um tempo que ele não perguntava, falou, pai, e agora? Falei, filho, agora não está passando nada. E as crianças entram no drama, né? Eu lembro que ele, será que quebrou o videocassete? Videocassete, lembrei o nome. Será que quebrou o videocassete? E eu falei, acho que não, filho. Ele falou, mas o senhor disse que está passando nada. Eu falei, não estava, a tela estava preta, mas agora está subindo as letrinhas. Gente, quando eu falei, está subindo as letrinhas, ele fez a maior festa. Chegamos! Por quê? Quando aquelas letrinhas aparecem, são os últimos grãozinhos da ampulheta caindo. Então ele falou, apareceu as letrinhas, fim do desenho, fim da história, nós chegamos, deu certo. Agora, por que eu estou te contando essa história? Porque quando Deus começou a falar comigo essas coisas, sobre ele usar figuras familiares para se revelar, ele falou ao meu coração, você lembra desse episódio? Minha resposta foi, claro que lembro. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa história. E o Senhor falou ao meu coração, lembra como você teve que entrar na cabecinha, no mundinho, no universo do seu filho, e usar o que ele conhecia, porque não adiantava falar do seu relógio, do seu medidor, que ele não conhecia. Eu falei, lembro. O Espírito Santo falou ao meu coração, pois eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. O Senhor diz, não adianta eu falar dos meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E diz, eu tenho que usar figuras que vocês entendam. Mas o que o Senhor falou no meu coração, e para mim foi revolucionário, foi a diferença entre o que você fez com seu filho e o que eu tenho que fazer com vocês, é que você improvisou. Você não planejou aquilo. Irmão, Deus não faz nada de improviso. Ele é o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, presciente, conhece tudo de antemão. Deus não é pego de surpresa. Me lembro de uma fase, na pré-adolescência, meu filho chegou em casa e falou, pai, estava aqui pensando. Deus sabia que o homem ia pecar, não sabia? Eu falei, claro que sabia, filho, ele é onisciente, presciente. Eu falei, não, eu sei disso. Mas tenta me dar um versículo assim que dá o raciocínio já pronto que prova isso. Eu falei, para mim, aquele de 1 de Pedro, que diz, Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus primeiro fundou o mundo, depois criou o homem, para depois o homem pecar e bagunçar. Mas antes do homem bagunçar, antes do homem ser criado, antes do mundo ser formado, Jesus já era o cordeiro provisionado. Porque Deus sabia tudo o que ia acontecer e se antecipou, porque ele não é pego de surpresa em nada. Ele trabalha com planejamento em tudo. Então o Senhor falou, a diferença entre eu e você é que você improvisou. Então nas entrelinhas eu entendi ele dizendo o quê? Eu planejei me revelar através de figuras familiares. Gente, isso me trouxe um impacto que eu não consigo te descrever. Revelação é uma coisa assim que quando ela vem em fração de segundos, ela traz um nível de entendimento e compreensão que às vezes você tenta horas explicar e não consegue esgotar aquilo. Mas de repente eu entendi. Deus não criou a família apenas pensando numa estrutura de reprodução, de proteção social. Deus, quando criou a família, ele decidiu que ela serviria a um propósito, através do qual ele poderia se revelar a nós. E quando a gente consegue enxergar isso, que Deus usa figuras familiares a fim de se revelar, e que isso é parte de um plano, de um propósito,
a gente tem que entender aqui a segunda coisa que eu quero explorar. Além da família terrena, que eu e você podemos ter, a Bíblia fala de uma família celestial, a família do próprio Deus. Efésios 2,19, assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, diz tanto na terra como nos céus. Então Deus tem uma grande família. E quando ele fala da família na terra e nos céus, isso me faz lembrar que eu sempre pensava, lendo esse versículo, na família de Deus, como se fosse um grande sobrado. Que fala sobrado também? Casa com 2 andares. Eu pensava um grande sobrado. Imaginava aquela fiarada feliz, correndo, pulando, brincando, divertindo no andar de baixo, os crentes aqui da terra. E a fiarada feliz, correndo, pulando, brincando no andar de cima, aqueles que já foram promovidos e transferidos. Eu vi um pregador dizer uma vez, o crente não morre, é promovido e transferido. E diz transferência porque você sai da filial e vai para a matriz. Promoção porque vai trabalhar mais perto do chefe, do patrão. E eu pensava na família assim, Deus, o paizão dessa grande família e aquela fiarada. Esse era o único conceito que eu tinha de família. Mas eu me lembro até o janeiro de 2005, o Espírito Santo começou a falar no meu coração e disse, quando foi que você formou sua família? Eu respondi na hora. Eu falei para Deus, dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite, depois das 9h30, antes das 10, eu lembro que chegou o momento da cerimônia em que eu e a minha esposa formalizamos a aliança do matrimônio. Através do pacto, do juramento fizemos uns aos outros, e respondi para Deus bem bonitinho e teologicamente. Naquele momento se cumpriu a escritura que diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Falei, nesse dia eu formei minha família. Veio a segunda pergunta. E Deus não pergunta para saber as coisas, Ele sabe tudo. Ele pergunta para fazer a gente pensar. Veio a segunda pergunta. E os filhos? Os filhos vieram depois. Israel nasceu quase 3 anos depois do casamento. Alissa quase 3 anos depois de Israel. Então ele me perguntou de novo, então, você não passou a ter uma família quando os filhos nasceram? Eu falei, não. Eu passei a ter uma família quando casei. E porque eu tinha uma família, os filhos vieram depois, como aumento da família. Gente, essa é a ordem bíblica. Primeiro se casa e debaixo da proteção do matrimônio se geram os filhos. Tem muita gente, mesmo dentro da igreja, fazendo o inverso. Primeiro tem filho para depois formar família. Essa não é a ordem que Deus estabeleceu. E naquela hora, porque Deus queria que eu fizesse a distinção. Ele diz, você não passou a ter uma família quando os filhos nasceram. Os filhos foram só o aumento da sua família que você formou. Falei, faz sentido. Ele disse, se você entende isso sobre a sua família, por que é que você pensa diferente da minha família? Porque na minha cabeça Deus só passou a ter uma família quando criou o homem. Deus não passou a ter uma família quando eu e você entramos na história. Nós só somos o aumento de uma família eterna e pré-existente. A Trindade é o mais perfeito modelo de família que nós podemos ter. Você percebe desde papéis definidos de funcionamento dentro da Trindade, você percebe a interação de um com o outro, a forma como cada um demonstra apreciação e louvor ao outro. O que a gente tem dentro da Trindade é algo fantástico. Embora quando a gente fala da Trindade como família, eu vejo estampado na cara de alguns uma pergunta que eu vi muita gente fazer ao longo desses já 12 anos que eu estou ensinando sobre o assunto. Aliás, tem um amigo lá no Brasil que ele teve uma experiência, onde o próprio Deus, na experiência, falou isso para ele. Você precisa entender não só a família terrena, mas a família eterna. E quando o Senhor falou da Trindade como família, a reação dele foi direta. Ele disse, mas peraí, então se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, por eliminatória, a pergunta era, o Espírito Santo é a mãe? As irmãs parecem que gostam da ideia, o rosto delas ilumina quando a gente fala. O dos homens já franze o... Como que é o nome disso? A testa. Não, mas tem uns. Senho. É que me soa estranho, mas é isso. Franze o senho, eles dizem, né? Quase como assim, não deixa Deus feminino. Gente, quando alguém me pergunta, e aí, o Espírito Santo é ou não é a mãe? Eu digo, lugar nenhum da Bíblia ele é chamado assim. Então, nós não vamos chamar. Aliás, qual é o nosso problema? Quando a gente entende que tem uma família eterna, e você tem que lembrar que a família terrena é só uma réplica incompleta, imperfeita, limitada da família eterna.
você tem que lembrar que essa distinção de macho e fêmea é algo terreno, para fins de reprodução. Não existe isso no reino espiritual. No livro de Gálatas, Paulo diz, em Cristo não há homem nem mulher. Ele não estava acabando com a distinção ou definição de gênero, mas ele está dizendo que no plano espiritual isso não existe. Jesus diz, no céu não se casa nem se dá em casamento. Então, aconselho solteiro, é melhor casar aqui, não deixa para depois não. Porque lá não existe esse tipo de distinção. Então, não adianta a gente, a partir dessa réplica incompleta, né, limitada, a partir de cá, tentar entender a de lá. A matriz que originou tudo está lá e não aqui. Então, o correto não é tentar olhar daqui para lá e tentar imaginar lá parecido com aqui. Eu acredito que a lógica deveria nos remeter a um ponto onde, a partir da família eterna de lá, a gente olhe para a da terra e veja onde que a família terrena reflete os padrões da família eterna. E aí você vai descobrir que a gente não tem que olhar a partir da família terrena a mãe para tentar entender o Espírito Santo lá, ou chamá-lo de mãe. Mas quando você entende quem é o Espírito Santo na família eterna, e a partir dessa ótica você olha para a família terrena, você vai descobrir que a mãe na família terrena reflete funções que o Espírito Santo tem na família eterna. Quem é o responsável pela gestação da vida na terra? A mãe. Quem é o responsável pela gestação da vida na família eterna? O Espírito Santo. Desde Gênesis na criação, é ele pairando sobre a face das águas. No momento que o anjo Gabriel, na anunciação, aparece a Maria, ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Quem é a fonte de consolo na família eterna? Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador. Os padrões vão se estabelecendo. Aliás, é interessante isso, porque por mais que a gente se esforce, e aqui a gente, estou falando agora em nome dos homens, dos pais, nós nunca vamos ter a capacidade de demonstrar consolo como as mães. Eu me lembro quando Israel, meu filho, era bem novinho, ele, mais ou menos naquela época da história que aconteceu no carro, em torno de uns 4 anos, ele um dia estava pulando no sofá de casa. Pensa num pai agoniado, era eu pensando, não sabe quanto custou esse sofá. Mas quando eu era criança, eu me lembro que eu fiz promessas para mim mesmo, porque eu era indignado que a gente não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita que nunca chegava, nunca aparecia, e a gente que morava na casa não podia usufruir. Eu pensava, um dia eu vou ser adulto, na minha casa vai ser tudo diferente, filho fala o que quer no sofá, a gente fala essas bobagens. Agora meu filho está pulando lá, eu pensando, agora é a vez dele, deixa que pule. Deixa que pule, está difícil eu me segurar, mas deixa que pule. Só que daqui a pouco ele começa a pular de um sofá para o outro. Aí eu falei para ele, bonitão, você pular num sofá, estragar o sofá é uma coisa. Você pular de um sofá para o outro e acabar caindo, se machucando, se estragar é outra. Não, pai, não vou cair. Falei, filho, aprenda a sabedoria milenar. Seu avô já tentava me comunicá-lo. O pai é que tem razão. Você acha que não vai cair, mas você vai acabar caindo. Não vou cair. Me afastei e fui para o posto de observação. Não é gorar os filhos, posto de observação. Cruzei os braços e fiquei só esperando. Ele pulou de um sofá para o outro, outro para um. De um para o outro para um. Numa dessas idas e vindas, na hora de dar o impulso, ele escorrega o pé na saída e ele só vai até a metade do caminho e blum, cai naquele vão entre os dois sofás. Graças a Deus tinha um tapete, não tão felpudo e macio como ele gostaria, mas que amenizou em alguma coisa a queda, mas na hora ele já levanta chorando e segurando o braço. Né? No que levanta segurando o braço, um cara de dor chorando, a mãe do menino, minha querida esposa Kelly, que estava bem mais longe do que eu, teletransportou. Eu até hoje não entendo como isso aconteceu. Na hora que eu olhei, ela já tinha passado na minha frente. Ou seja, ela assumiu o controle da operação e eu estou assistindo. E eu vou contar agora a versão na perspectiva do homem. Não só do homem, na perspectiva do seu Lunga. Quantos aqui já ouviram as histórias do seu Lunga? Tem nordestino aqui? Não? Começaram a rir a mão aos poucos, né? Eu já ri muito com as histórias do seu Lunga. Seu Lunga acho que morreu há 2 ou 3 anos atrás, mas ainda vivo ele já era uma lenda, em Juazeiro do Norte, Ceará. Né? Seu Lunga virou história de cordel, literatura de cordel, e as histórias foram se espalhando, e como cada conto aumenta um ponto, ninguém jamais sabe o que é verdadeiro e o que não, mas o Lunga tinha um comportamento que era assim, tolerância zero. Né? Pensa numa criatura que não tinha paciência nenhuma com as perguntas dos outros. Aliás, a filosofia dele era, cada pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Então as histórias são mais ou menos assim. Diz que uma vez a mulher pergunta, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Aí diz, leva no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo.
Eu acho que os homens se divertem mais com isso do que as mulheres. Por quê? Todo homem, as irmãs casadas aqui vão concordar, todo marido tem variações diferentes, níveis diferentes, tem um pouco de lunga dentro de si. O homem é exageradamente racional, ele não consegue ser emocional. Né? Quando eu pergunto, levo no copo, ele diz, não, a jarra podia ser algo maior, né? Mas não, na cabeça dele, a pergunta estúpida vem com a resposta estúpida, joga no chão e vem puxando o rodo do leite. Diz que uma vez o Lunga foi comprar veneno para rato na agropecuária. Diz que o infeliz do funcionário perguntou, é para levar? Ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato, comi na sua mão, infeliz. Então esse era o Lunga, para você entender. Agora, por que eu estou falando do Lunga? Porque nessa hora que minha mulher teletransportou para acudir o menino que caiu, eu meio que incorporei o Lunga. É feio falar isso no meio dos crentes. Incorporei o personagem, vamos deixar assim. Na verdade, a hora que minha esposa corre, primeira pergunta. Ô meu filho, o que foi que aconteceu? Irmão, eu estou dentro de mim decidido, eu não vou pecar, domínio próprio, não vou pecar, mas aquele negócio começa a revirar tudo dentro de mim, porque todo mundo viu o que aconteceu, o menino caiu. Ela sabe, eu sei, tanto que ela teletransportou para socorrer o menino, todo mundo sabe. Mas a mãe perguntou, meu filho, o que foi que aconteceu? O interessante é que o menino ia responder, eu caí. Irmão, dentro de mim, um Lunga já quer... A minha vontade é dizer, achei que estava treinando para mergulhar numa piscina. Mas estou pensando, domínio próprio, não peca. Eu fico mordendo os lábios, não vou falar. E não falei. Aí a mãe faz a segunda pergunta. E machucou? A minha vontade é gritar, não, o menino está chorando de treino para ficar bom para o dia que precisar. Mas estou lá me segurando, não peca, não fala. E ele, aham. Aí vem a terceira pergunta, para me tirar do sério. Aonde? Todo mundo está vendo o menino segurar o braço. Aqui. E eu querendo falar, achei que estava segurando o braço para não cair no chão. Mas estou lá, não peca. Segura, você vai superar, já vai acabar esse negócio. Aí, irmão, vem a pior parte. A mãe do menino, minha querida esposa, olha no olho dele e diz, desde que mamãe beije, já sara. Eu quero dizer, é mentira! Não é xilocaína, não é analgésico, beijo não sara. Não fala, não peca. E o pior que aí o menino estende a mão para a mamãe beijar. E mamãe nem beija de verdade. Chega a 2 dedos de distância que eu vi, não encostou no braço. Nem encostou. E o cara de pau ali, ela pergunta, sarou? Ele, eu quero voar no pescoço dos dois. Dizer, isso é uma fraude. Mas me segurei, não pequei, venci. Foi tudo só dentro de mim. Mas minha esposa me conhece. Pela cara, ela sabia tudo o que aconteceu. Um outro dia, está lá meu filho pulando no sofá. E eu deixo que estrague. Um direito que eu não tive, deixo que estrague. Mas daqui a pouco ele começa a pular no outro sofá. Falei, campeão, você lembra da primeira vez? Não, pai, agora eu aprendi, não caiu mais. A sabedoria milenar. Você acha que não cai, vai cair? Não vou cair. Fui para o posto de observação, para o mesmo lugar. Aí está lá, pula de um sofá para o outro, do outro para o outro. Gente, parecia replay. Tipo o gol da Alemanha. Você fica naquela, está acontecendo. Não mexe com a ferida que está fechando, né? Tem Copa do Mundo ano que vem. Você fica naquela, está acontecendo de novo ou está reprisando o que passou? Então, eu não me lembro se foi na ida ou na volta, mas no mesmo vão, do mesmo jeito. O menino, blum, cai, levanta segurando o braço. Não sei se o mesmo braço, mas a cena era muito parecida. Quando ele levanta chorando, quem teletransportou fui eu, antes da mãe. O menino já tomou um susto com o pai na frente. Está assustado com o tombo, mas assustou mais ainda com o pai. Aí foi sair para um lado, eu cerquei. Foi sair para o outro, eu cerquei. Falei, hoje é nós. Agora, minha esposa, se estivesse aqui contando a história, seria mais ou menos assim. Que se eu valorizei o lado que o homem fica indignado, né, ela ficou indignada esse dia. Por quê? Primeiro, não deixei o menino correr. E como bom pai, qual a primeira coisa que eu fiz? Dei um sermão. Para mostrar que a gente não entende nada de consolo. Eu não te falei que se você ficasse... O menino já estava assustado com o tombo, agora com o louco do pai na frente, e mais ainda com o sermão que começa na voz mais alta possível. Porque a gente quer que a vizinhança toda ouça o sermão. Eu não te falei que se ficasse pulando... Engole esse chute. Eu não te falei que se ficasse pulando ia cair. Falou. Engole o choro. Falou. Então olha para mim. Engole o choro. Olha para mim. Falei ou não falei? Falou. Então bem feito.
Se tivesse ouvido seu pai, não teria caído, não teria machucado. E vem aquele sermão todo. Minha esposa outro dia falou, meu amor, quando alguém está se afogando, não é hora de dar sermão porque não aprendeu a nadar. É hora de jogar boia. Depois de salvar, você resolve. Falei para ela, sabe que você falando assim faz sentido? Mas sabe, naquele dia ela falou para mim, meu amor, quando a gente diz, deixa a mamãe beijar que já sara, não é o braço da criança, é a alma. Mas apesar de ela ter falado assim, a alma, eu do lado de cá vou dizer como eu escutei. Ela só falou isso. Eu escutei a alma ser ignorante. Porque de repente eu comecei a entender, realmente a atitude da mãe não é de trazer consolo para a dor do braço, é de alguma forma amparar a alma da criança. E você começa a perceber habilidades naturais dentro da mãe, que é fruto do quê? De uma programação divina. A mãe é a fonte de consolo na família e sempre fará isso melhor do que o pai, via de regra. Eu acho que pode haver exceções de acordo com a formação e o estilo de cada um. O que eu estou tentando te dizer, querido, é que não só Deus decidiu se revelar através de figuras familiares, mas Ele criou a família para funcionar de maneira que ela possa ilustrar e muito bem o caminho que Ele precisa a fim de que Ele possa se revelar a nós. E quando a gente entende isso, primeiro que Ele se revela através de figuras familiares, segundo, a diferença entre a família terrena e a celestial, terceiro, e aqui eu termino, a gente entende que a visão que eu e você temos de família vai afetar de alguma forma a visão que nós temos de Deus. Pastor, explica isso. Eu vou explicar. A nossa visão familiar, ela se torna uma espécie de filtro da revelação que nós vamos ter de Deus. Alguns não conseguem ter uma visão correta de Deus. Alguns têm o que eu classificaria de uma caricatura, de uma distorção de Deus. No final dos anos 90, antes de virar o ano 2000, estava num culto, na igreja que pastoreava ainda nessa época em Guarapuava. Estou lá adorando a Deus no meu lugar, na hora do culto. O Espírito Santo falou comigo, sai do seu lugar, vá lá no fundo da igreja, dá um abraço em fulano de tal. Nosso prédio não era tão largo, devia ter no máximo 20 metros de largura, mas tinha 55 de comprimento. O irmão está lá no fundo. Mas eu conseguia vê-lo de longe, porque ele era maior do que eu, maior do que a maioria, dava para ver de longe. E aquela coisinha no meu coração, vá e dá um abraço no fulano de tal. Só que a gente, em vez de ter essa prontidão de obedecer os impulsos do Espírito Santo, a gente tende a racionalizar. Primeira reação dentro de mim, Senhor, se for você mesmo falando comigo, se não for só coisa da minha cabeça. Eu falei, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. A gente abraça na hora que chega, na hora que termina. Quando muito, num cântico de comunhão. Às vezes alguns vão de cara amarrada, mas o líder louvor mandou, tem que fazer. Eu falei, agora não é hora de abraçar. Pensei, não deve ser de Deus. Volto a adorar, aquilo vem de novo do meu coração. Sai do seu lugar. Vá no fundo da igreja, dá um abraço no fulano de tal. Olho de novo de longe. Penso, Deus, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho. Ah, você é um pouco ciumenta. Se eu for lá no fundo abraçar um só e não abraçar mais ninguém, amanhã o Senhor continua sentado no seu alto, sublime trono, e quem está com a bronca aqui embaixo sou eu. É uns crentes bicudos. Ele não veio abraçar. Pensei, isso deve ser coisa do diabo, não é de Deus, não. Volta a adorar. Aquilo vem de novo no meu coração. Sai do seu lugar, abraça fulano de tal. Eu toda hora olho, ele ainda está lá. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a afeto. Eu vou sem mais nem menos aparecer lá, dar um abraço. O cara pode me estranhar. Nem eu, nem ele, nem o Senhor quer que isso aconteça, não. Irmão, não tinha desculpa que parava aquela voz interior. Vá e abraça fulano de tal. Chegou uma hora eu pensei, seja o que Deus quiser. Só tem um jeito de saber se Deus está nisso ou não. Tomei a decisão de sair para o meu lugar, fui lá para o fundo. Eu lembro quando cheguei, todo mundo estava cantando, mas o irmão parecia estar orando. Por que eu digo parecia? Leitura labial. O movimento dele, da boca dele não bate com o da música. Tipo novela mexicana. Você olha assim, não está batendo esse negócio, está falando com o movimento ali. E ele parecia estar falando, eu deduzi que estivesse orando. Até uma hora que a boca deu uma última resmungada, que me parecia ser um amém, e silenciou. Nessa hora eu pensei, minha chance, cutuquei ele. Na hora que eu cutuquei ele, eu fui pelo corredor, ele estava assim, a segunda fileira. Então só atrapalhei um pouco o irmão que estava bem na ponta, cutuquei ele. A hora que eu cutuquei, ele levou um susto na hora que me olhou. Mas antes que desse tempo de pensar ou falar qualquer coisa, eu falei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Ele já estava ali mesmo, deu um abraço apertado, gordo nele. Pensa num irmão que começou a chorar.
Mas chorou que nem criança, pior um pouco. Ele não chorou apenas, ele gritou, ele urrou, ele berrou. Mas eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta. Agora está todo mundo olhando. E o pior, não é só todo mundo olhando. Você já deu um abraço a alguém que o abraço virou unilateral? Você termina o seu abraço, mas o outro não termina o dele. Aí eu larguei, ele não me largava, eu abraçava de novo, terminava o segundo abraço, ele não me largava, eu dava um terceiro, ele não me largava. Eu não sei quantos abraços eu dei nele, mas o dele não tinha mais fim, não me largava. E não só não me largava. Enquanto chorava, urrava, gritava, babou tudo em mim. Eu estou ali tentando entender o que está acontecendo. Os irmãos à volta olhando o que está acontecendo. Minha vontade de dizer, é ele, não sou eu. Aqui chegou a ficar desconfortável para mim num certo momento. Até que ele finalmente não só me largou, mas se recompôs um pouco. E eu, curioso, esperei. Falei, criatura, o que aconteceu? Na minha cabeça era só um abraço. Né? Ele olha para mim e diz, o senhor não faz ideia. Ele quase que baixou o lunga de novo. É por isso que eu estou lhe perguntando. Eu falei, me explica, que eu não faço ideia mesmo. Ele falou, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu sempre tive uma dificuldade enorme com a maneira como vocês chamam Deus de pai o tempo todo. Paizão, paizinho, pai para cá, pai para lá. Quando ele começou a falar, eu parei e falei, desculpa, você não teve pai? Porque o seu comportamento é típico de quem não teve pai. Ele falou, não, pastor, eu tive pai. Meu pai, na verdade, deu um teto para a família. Nós tivemos onde ser criado, botou comida na mesa, nunca faltou alimento, vestiu a gente. Mas, apesar de ter sido um bom provedor, ele nunca, nem de longe, foi essa figura carinhosa que vocês tentam definir como pai. Ele falou, na verdade, papai nunca falou nada de bom para a gente. Ele só xingava e amaldiçoava a gente. Papai nunca me deu um abraço. Ele falou, o contato físico, que era muito pouco, era só as surras, que eram injustas e abusivas. Ele diz, toda vez que vocês falam de Deus como pai, e eu lembro do meu pai, eu não quero olhar para Deus com a lente do meu pai. Ele dizia, eu sempre tive dificuldade com isso. Foi, pastor, hoje nós estávamos na adoração, ele falou, eu estava lá nas galáxias. Eu estava longe, pastor. Aí o líder louvor falou, sobe agora no colo do pai. Ele falou, estragou tudo. Na hora que ele falou isso, lá onde eu estava longe nas galáxias, voltei na hora. Ele falou, foi um balde de água fria. Ele falou, quando eu percebi a minha reação, ele falou, eu mesmo comecei a orar. Eu falei, Deus, não está certo esse tipo de reação. O que eu tenho dentro de mim com essa figura paterna? Porque essa dificuldade de olhar para o Senhor dessa forma. E ele começou a orar e dizer, se é tão importante te entender como pai, porque afinal de contas a Bíblia te apresenta assim, ele falou, eu quero. O que eu não posso é te enxergar através da lente do pai que eu tive, porque o Senhor deve ser um pai bem diferente. Então ele começou a orar e dizer, então eu quero te entender como o pai que você é, e não à luz do pai que eu tive. Então ele falou assim, e eu vou te pedir uma coisa, que você então haja como o pai que eu nunca tive. Ele falou, o que eu mais quis do meu pai, nunca tive, foi um abraço. Ele começou a dizer a Deus, eu te desafio, vim me dar um abraço de pai. De repente ele parou e falou, não, estou pedindo muito. Eu vou até evangelizar, que é algo tão importante. O senhor terceirizou, delegou para a igreja, o senhor não faz pessoalmente. Então não vou esperar que o senhor venha em pessoa. Mas ele disse, se o senhor enviar alguém, dizendo ter vindo em seu nome, enviado pelo senhor para me dar um abraço, como seu representante, ele falou, eu vou entender isso como um sinal teu, de que eu posso te enxergar como um pai diferente do que eu tive. Irmão, na hora que ele falou o amém da oração dele, eu cutuco ele, dizendo, Deus me mandou aqui para te dar um abraço. Ele falou, primeiro, o meu choque e o susto foi porque foi na hora. Ele falou, nem entendi como o senhor chegou tão rápido. Minha vontade era falar para ele. Eu falei, criatura, você não sabe o trabalho que deu para eu sair do meu lugar e vir te abraçar. Eu falei, o Deus que já sabia que você ia orar já começou muito tempo antes. Foi esse negócio da bem sincronizadinho na hora. Mas ele falou, pastor, a hora que o senhor me deu o abraço, eu tinha um sinal. E poderia ter parado aí. Mas enquanto o senhor me abraçou, ele falou, o Espírito Santo meteu a mão lá dentro do meu peito. O pastor parecia até físico, de tão intenso que era. Foi como se uma mão entrasse dentro de mim. Ele falou, pastor, eu me criei na roça. Então, um exemplo que eu vou dar. Parecia que alguém estava arrancando raiz. A raiz, quando você vai puxando e aquele negócio está muito bem espalhado, vem arrancando tudo. Ele falou, a sensação é que alguém puxava raízes de dentro de mim. Ele falou, e doía. Ele falou, a razão pela qual eu chorei, o rei, gritei, é porque doía enquanto aquilo acontecia. Mas ele disse, quando terminou, já não havia mais dor nenhuma. Ele disse, eu consigo pensar no meu pai, aquilo não me machuca. Eu olho para Deus desassociado do que aconteceu com meu pai. Algo mudou na minha vida. E Deus me fez lembrar disso. Por quê? Se eu e você temos uma visão equivocada de família,
a lente de interpretação e entendimento de Deus também vai ser comprometida. Então vamos voltar lá no início. Por que é que Deus estabeleceu mandamentos familiares? Não é só para regular o funcionamento da família, mas proteger a instituição que Ele criou. Porque Ele abençoa quem guarda o mandamento, porque Ele julga quem não guarda. Ele está dizendo, eu vou defender com unhas e dentes essa instituição chamada família. Por quê? Porque o que o diabo quer, querido, não é destruir a sua família. O que o diabo quer, ao destruir a sua família que ele tenta, é destruir o seu referencial, que te permite entender Deus e se relacionar devidamente com Ele. Alguém disse que você pode entender o quanto algo é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Pensa numa coisa que ele luta contra a família. Agora, o que ele quer, que ele não é bagunçar só a família. Ele sabe que quando a nossa visão de família é distorcida pelas experiências negativas que temos, então a nossa capacidade de ler e de entender a revelação de Deus também será comprometida. Deixa eu te dar alguns exemplos. Salmo 68:5, Deus diz, Ele se revela dizendo, eu sou o pai dos órfãos. O que é que Deus está dizendo? Você, órfão, que não teve pai, eu quero ser seu pai. Deus está dizendo, eu quero preencher uma lacuna familiar, emocional que você tem. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele sabe que a falta daquela visão e do entendimento correto vai afetar a nossa relação com Ele. Agora, quando eu e você entendemos que a família terrena e a eterna são distintas, e que pode haver falhas na família terrena, mas que não necessariamente isso vai acontecer na eterna, a gente pode vivenciar um processo de cura. Salmo 27:10, o salmista diz, ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe o que ele está dizendo? A experiência ruim da família terrena não define o meu lugar na família celestial, na família eterna. O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Eles foram perfeitos? Não. Acertaram em tudo? Não. Gente, teve uma época da minha vida que eu apanhava todo dia. Mas todo dia. E mesmo não conseguindo imaginar quanta surra eu levei na minha vida, eu não lembro de nenhuma delas com dor. Até porque eu mereci cada uma delas. Mas tem uma que eu me lembro. Foi quando minha mãe me bateu sem eu ter feito nada para merecer aquilo. Esse meu irmãozinho caçula, que está aqui sentado na frente, aprontou uma, mamãe foi em cima dele. Não fui eu, foi o Luciano. Aí ela foi para o quarto me pegar. O problema desse negócio de você ficar falando que não sabe quando sabe, né? Minha mãe entra e falou, você vai apanhar. Eu falei, pelo quê? Você sabe? Não sei. E realmente não sabia o que estava acontecendo. Só que muitas vezes, quando eu sabia, eu dizia que não sabia. E ela achou que era só mais um golpe. Aí depois, então, primeiro você apanha e depois eu te explico. Eu estou apanhando sem saber o que eu estou apanhando. Aí ele entra no quarto, quando vê no que é que deu a tentativa dele de evitar, ele entra, não, mãe, não fui ele, fui eu. Quando ele fala isso, minha mãe desconcertou, ela desnorteou. Ela não sabia o que fazer. E ela me largou e assim, eu falei, ei, e ele? Ela falou, depois eu lido com ele. Eu falei, e eu que apanhei à toa? Ela falou, a próxima que apanhar, a próxima que aprontar já está apanhado. Gente, você acredita, eu apanhei a crédito, antes de ter feito nada errado. Aí, para sacar o crédito que eu tinha, fui lá, aprontei uma das boas, mas... Eu lembrava daquilo que me doía, dizer que mãe que faz isso, que bate no filho. Eu ficava pensando, não tive problema com nenhuma das outras centenas de surras, mas aquela era um negócio que me incomodava. Agora, quando meu filho era ainda criança, um dia eu fiz a mesma coisa com ele. Todos os meninos, dos filhos de pastores do encontro que a gente estava, dizendo que ele fez uma coisa e dizia, pai, eu não fiz. Eu dizia, olha, você sabe que confessar é melhor. Né? Delação premiada funciona até dentro de casa. Mas se mentir, o negócio pior. Pai, mas eu não fiz. Todo mundo está dizendo que você fez. Eu não sei porque eles estão dizendo, pai, eu não fiz. Filho, seu pai, eu não vou confessar nada que eu não fiz. Falei, pois agora vai apanhar porque fez e porque está mentindo. Levei ele para o banheiro, para o tamanho que ele tinha, as varadinhas que suportava. Eu nunca tinha visto ele chorar tão sentido na vida como aquele dia. Quando nós saímos e abri a porta do banheiro para sair, aquele monte de filho de pastor, tudo de cabeça baixa, parado lá de fora. Falei, acabou o show, vamos embora. Não, pastor, a gente mentiu. Seu filho não fez nada. Irmão, eu queria dar nos filhos de todo mundo, não podia. Pensa no desespero, na agonia que me deu. E eu lembrando que eu já era muito mais velho quando minha mãe deu essa mancada comigo.
né? Eu lembro que eu puxei ele de volta para o banheiro, eu ajoelhei e ficar na altura dele, falei, filho, me perdoa. Ele falou, claro que eu perdoo, pai, mas eu queria que você tivesse acreditado em mim. Meu chão sumiu. Sabe o que acontece, querido? A exigência que a gente tem com os nossos pais, mesmo depois de ter crescido e ter se criado, não é a mesma exigência que a gente tem conosco quando a gente se torna pai. Aquilo que para nós antes era inaceitável, quando a gente comete os mesmos erros, se torna quase tolerável. A pergunta é, por que essa incoerência? Porque quando criança e formamos as nossas expectativas, eu quero te dizer o seguinte, a decepção será sempre proporcional à expectativa. A gente, quando criança, olhava para os pais quase como se fossem super-heróis. Eu teve uma época que achava que meu pai tinha superpoderes, que ninguém no mundo era tão forte como ele, inteligente como ele. Agora, eu também passei isso com meus filhos. Meus filhos achavam que eu tinha superpoderes. Eu tinha mania de brincar, parar no farol, dizer, olha a autoridade do papai. Vou contar até 3, vou dar uma voz de comando, a luz vermelha apaga, verde acende. E era 1, 2, 3, 3, 2, 1, e o verde, a luz ficava verde, e diz, uau! A brincadeira durou tempo demais. Aí, às vezes, eu parava e esquecia, pai, a luz é mesmo, verde! Né? Aí, um dia, eu estou com a cabeça no mundo da lua, pensando nas coisas que tem que resolver, e ele e a irmã, os dois no carro. Papai, o senhor não vai fazer o negócio da lua? É mesmo, já estava assim no finzinho, verde! Abriu, eles, uau! E eu voltei a pensar. Aí um deles me pergunta, acho que o Israel, que era o mais velho, papai, como você consegue? Eu, distraído, pensando nos problemas, falei, não, papai ficou olhando o semáforo do lado. Quando fecha esse, eu sei que vou... A hora que eu vi, eu tinha entregado o ouro. Gente, eu não vou esquecer a cara de decepção dos dois. Eu não me lembro quem dos dois olha para mim e diz, quer dizer que você não tem superpoderes? Ele não tem superpoderes, nunca tive, era para ser uma brincadeira, não uma enganação. Mas sabe o que acontece, querido? Eu me lembrei. Ainda criança, a gente estava num culto, estava cantando o hino das antigas. Chuvas de bênçãos dos céus. E eu estou lá pensando, para criança tudo é literal. Chuva de bênção, o que é isso? Perguntei para o meu irmão mais velho, Adriano, o que é esse negócio de chuva de bênção? Você não conhece não? Eu falei, claro que não, nunca vi. Ele falou, não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. Eu falei, então, a chuva de água, ela cai do céu e molha o chão. Sim, a chuva de bênção é o contrário. Ela sai do chão e molha o céu. Pensa num cara que acreditou de todo o coração, até que meu irmão era meu outro herói, o mais velho. Gente, levou uns 2 anos para eu descobrir que fui trollado, enganado. Até hoje eu jogo isso na cara dele. Você me enganou. Ele fala, quando é que vai parar isso? Eu falei, enquanto eu viver, se puder, meus filhos vão perseguir os seus filhos por isso. Eu brinco com ele. Mas eu me senti tão decepcionado. Por quê? Decepção é proporcional à expectativa. Por que você acha que o conflito dos filhos com os pais, quando chega adolescente, fica tão intenso? Porque quando criança, eles não enxergam os defeitos dos pais. Quando chega na adolescência, além de perder a inocência e começa a entender as coisas, ele enxerga uma pessoa conflitante com o papel que tinha na cabeça da criança. E por que eu estou dizendo isso, querido? Alguns de nós ainda temos pendências e exigências emocionais com os pais como se fossem os super-heróis que nós imaginamos na infância. E não damos a eles a tolerância que nós damos a nós mesmos quando hoje nós erramos com os nossos filhos. O Salmo 55 me ensina algo interessante. No verso 12, Davi diz, se fosse um estranho, eu entenderia. Se fosse um inimigo, dele eu me esconderia. Ele diz, mas tu, meu amigo íntimo, nós íamos juntos em alegre procissão à casa de Deus. O que ele está dizendo? Vamos tentar fazer um paralelo aqui. Se entrasse um doido pela porta do fundo agora, xingasse nós de tudo quanto é nome feio, eu creio que as reações seriam diversas. Sempre tem aqueles mais espirituais que já ia dizer, está amarrado em nome de Jesus. Tem aqueles camaradas mais práticos, normalmente os mais grandão, que ia levantar e colocar o maluco para fora. Poderia ter aqueles que acham graça de tudo, até do que não é engraçado, e atrás tem gente que ri. É uma reação, eu não sei qual o percentual da população, mas sempre tem aquele pequeno percentual que ia rir. Alguns acham que ia rir. Agora, o que eu duvido é que você ia debruçar no encosto na cadeira da frente e começar a chorar. O que fulano falou de mim. Porque o que um estranho fala de você não tem esse poder de te machucar, a ponto de fazer você chorar. Agora, quando alguém que você ama, respeita e admira, fala algo menor do que a ofensa do estranho, isso pode ferir muito mais. Porque decepção é proporcional à expectativa. E qual é o nosso problema? Talvez por conta disso,
muitas das nossas maiores dores, elas acontecem dentro do seio familiar. Muitas experiências emocionais mais dolorosas. É gente que viveu o abandono, é gente que viveu a experiência traumática do divórcio dos pais, é gente que perdeu um dos pais, ou ambos, porque morreram cedo demais. É gente que viveu a dor do abandono. Ou, quando isso não nos toca de uma forma, pode tocar de outra. A quantidade de pessoas que viveu abuso, não só físico, mas emocional, verbal, dentro de casa é muito grande. Ou alguns sobrevivem a essas dores da infância e começam a viver grandes conflitos com os pais ou com os irmãos na adolescência. Ou a gente sobreviveu isso no lar que foi criado, mas depois entra num casamento traumático. Ou seja, ao longo do tempo, muitas das nossas piores dores, elas podem acontecer no contexto da família. O que Deus começou a falar no meu coração há 12 anos atrás, Ele diz, eu quero que você proclame uma mensagem, não só de restauração familiar, mas de restauração da visão familiar. Eu lembro que na época eu falei para Deus, qual a diferença? O Senhor me disse, a diferença é enorme. Ele disse, tem famílias que não podem mais ser restauradas. Ele veio um choque. Não, Deus, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor disse, tem famílias que não podem mais ser restauradas. Alguém pode ter uma dor muito forte com o pai ou a mãe, mas o pai ou a mãe já morreu. Irmão, você pode perdoar, você pode viver uma cura emocional, mas o relacionamento familiar nunca mais vai se consertar. O que pode ser consertado é o estrago do seu coração. Mas a pessoa morreu, não tem mais jeito de consertar aquilo. Ou alguém se converte no segundo ou terceiro casamento, não dá para arrumar todos os outros anteriores. Tem situações que não há mais o que fazer pela família. Mas a visão familiar precisa, ela não só pode, mas ela precisa mudar. Porque não importa o tipo de pai que eu tive, a minha experiência do passado não pode definir a maneira como eu vou olhar para Deus como meu pai hoje. Quem está entendendo a diferença? Eu comecei a perceber, eu gosto muito de pregar sobre fé. Nas 3 igrejas que eu já pastoreei, em 3 cidades diferentes, lá no Paraná, pregando sobre fé, eu sempre descubro, não demora muito, aquele grupinho de irmãos que dentro da igreja eu classifico como os incrédulos crônicos. Cara, não importa o que você está falando de fé. Deus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você está lá pilhando, tem aqueles crentes olhando com aquela cara, eu vou voar, eles estão empolgados recebendo a palavra. Tem aqueles outros, você olha, aquele negócio parece que não entra de jeito nenhum, bate no coração de pedra e cai. Porque consciente, e eu acredito na maioria das vezes inconscientemente, as pessoas estão dizendo, já ouvi essa história antes e fui abandonado. Eu comecei a descobrir que a maior parte daqueles que compõem o grupo dos incrédulos crônicos viveram experiências traumáticas e dolorosas de abandono familiar. E muitas vezes eles projetam inconscientemente a mesma coisa com Deus e não conseguem viver o mesmo nível de confiança. Eu descobri que pessoas que têm dificuldade de confiar nas promessas de Deus normalmente cresceram em lares onde as promessas não eram cumpridas. Se você conversar com meus filhos, eles vão te dar a versão sem cortes do papai. Né? Tudo que conheceu, todas as minhas limitações, mas uma coisa que eles nunca vão poder falar é que papai prometeu uma coisa e não fez. Aliás, um dos versículos que eles mais ouviram dentro de casa, aquele que jura e com dano seu, não muda. Comecei agora à tarde a passar um pouquinho mal. Não sei se dormi pouco esses dias, estou com a garganta assim, me incomodando, difícil de falar. A vontade que bate na gente é dizer, Maurício, vamos marcar isso outro dia. Mas não faça uma coisa dessa. Vem de ambulância se precisar. Porque para mim é muito forte aquilo que a palavra de Deus diz. O que jura e com dano seu não muda. Tem que ter um evento quase catastrófico na natureza para me levar a esse tipo de coisa. Agora, por que eu estou dizendo isso? Outro dia alguém falou, rapaz, seus filhos parecem ter o dom da fé. Eu falei, não, eles têm a capacidade de levar a sério o que o Pai Celeste diz, porque tiveram um espelho dentro de casa, que o Pai terreno leva a sério aquilo que fala e promete. Eu comecei a perceber, querido, que essa visão familiar, ela não vai apenas afetar a dimensão de relacionamentos à nossa volta, ela vai afetar a nossa relação com Deus. Isso coloca a mim e você numa posição delicada. Um dia o Espírito Santo falou comigo, o tipo de pai, o tipo de marido que você é, vai definir a visão que eles vão ter de Deus. Então, essa minha responsabilidade não é só ser bom marido para eu ter alegria no relacionamento com a minha mulher. Não é só ser bom pai para evitar conflitos. Eu estou plantando no coração dos meus filhos a visão que eles vão ter de Deus.
Só para encerrar esse raciocínio. Alguém me disse, pastor, a impressão que eu tenho é que nunca foi tão difícil antes na história pregar santidade como hoje em dia. Ele me falou isso porque eu tenho um evento com líderes que eu faço no Brasil que o foco é só santidade e integridade. Ele falou, o senhor concorda com isso? Eu falei, concordo. Ele falou, por que você acha? Eu falei, olha, seria simplista demais tentar dar uma resposta só. Eu vou te dar um dos motivos que eu vejo. Eu falei, nas 3 igrejas que eu estou pastoreando há 24 anos, nas 3 igrejas, foi mais ou menos a mesma experiência. Eu diria que em torno de 70%, essa é a média, alguns lugares era mais, 70% pelo menos dos jovens que cresceram, se criaram dentro da igreja, não se casam mais virgens. Não estou falando de quem converteu depois, porque isso não dá para esperar de quem converteu depois, mas de quem foi criado no Evangelho, como eu fui, como meu filho foi. Aprendendo, e pensa, irmão, numa coisa que nós ensinamos nessas igrejas que eu sempre pastorei. São princípios como esse. E não só ensinamos. Né? A gente procurava trabalhar com os pais, trabalhar com os filhos, mostrar, alertar, né? Trabalhar acompanhamento em todos os níveis de relacionamento. Mas eu diria que a média, 70%, não se guarda puro para o casamento. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Qual é o maior evento no calendário de Deus? Um casamento. É a vinda de Jesus, o noivo, para a sua noiva. Que na ordem bíblica deve ser uma noiva encontrada sem mancha, nem ruga, né, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, uma geração cristã dentro da igreja, que já engoliu os valores do mundo, a ponto de dizer, não, a gente não precisa esperar, vai conseguir entender o paralelo de uma noiva que precisa se guardar em pureza para vir do noivo? Não. O que o diabo queria? Roubar a virgindade da moçada? Não. A capacidade de entender o plano e o propósito de Deus. O ataque dele não é só no nível familiar. Ele está conseguindo ferir uma dimensão de relacionamento com Deus muito além da família. E ele está trazendo prejuízo nas 2 áreas. Mas qual a proposta de Deus? Não é só trazer restauração familiar, mas além disso, poder proporcionar também a restauração da visão familiar. E quando a gente entende isso, isso traz temor ao nosso coração. Temor a ponto de termos tomado a decisão de viver uma vida familiar correta, coerente com a palavra, coerente com os valores, com os princípios de Deus. Nenhum de nós é perfeito e nossas famílias não serão. Mas nós deveríamos procurar nos aproximar o máximo possível do padrão estabelecido por Deus, não só para ter realização dentro da família. Gente, minha família é a melhor coisa que me aconteceu depois de Deus. E a gente pode viver algo precioso. Mas Deus não queria apenas que o nível de alegria e realização fosse mera, única e exclusivamente familiar, mas que isso pudesse nos dar a lente correta para nos relacionar devidamente com Deus. Quem está entendendo? Agora, quando eu e você, por conta das nossas dores e das nossas experiências, temos uma distorção nessa lente, nós precisamos permitir que Deus traga a restauração na visão. Não só para restaurar nossa emoção, não só para restaurar nossa casa, mas para também restaurar o nosso relacionamento com Deus. Eu estava uma vez pregando no Japão, tivemos um momento de oração antes do culto, e um dos pastores estava ali, ele falou para mim, falou, cara, desculpa te dizer isso, mas eu fico assustado do jeito que você fala com Deus. Eu fiquei tentando lembrar o que é que eu orei, a gente gastou muito tempo orando, não lembrava de algo específico. Falei, o que te assustou? Eu falei, rapaz, você é muito atrevido na maneira de falar com Deus. Entre outras coisas, ele relacionou que eu chamei Deus de você, que para ele era um pecado mortal. Mas ele falou, cara, você conversa quase como assim, se Deus fosse seu chapa, seu amigo. Eu falei, mas é? E não demorou muito tempo na conversa para eu localizar algo. Ele tinha um histórico de relacionamento terrível com o pai dele. Se é que dava para chamar de relacionamento, que era praticamente inexistente. E quando ele pensava em Deus, na figura paterna, era aquele para quem ele sempre tinha que olhar, cabeça baixa, olhar para o chão, né, sem coragem nenhuma de poder falar o que dizer, né, expressar o que realmente estava no coração. E rapidamente conversando com ele, eu falei, meu amigo, você precisa resolver essa situação que você tem com o seu pai. Você nunca vai relacionar corretamente com Deus.
Eu me lembro da minha adolescência, eu estava uma vez orando no meu quarto, morava no interior de São Paulo, uma tarde quente de sábado. Não estava na igreja, não estava num culto, não vou fazer apologia a isso a nenhum outro lugar, mas estava no meu quarto orando, era eu e Deus, adolescente. Eu estou só de bermuda, descalço, sem camisa. Um amigo meu chega, entra pelo quintal sem ninguém ver, vai direto lá no fundo da casa, direto na janela. E quando ele me vê orando, só naqueles trajes de bermuda, eu lembro de ouvir a voz dele atrás de mim na janela. O primeiro desabafo foi um misericórdia. Eu já olhei, ele estava assim, consternado. Falei, isso são trajes para se dirigir ao Todo-Poderoso? Eu estava tentando entender o que é que estava acontecendo. Ele falou, se você marcasse uma audiência com o presidente da República, no Palácio do Planalto, e tentasse entrar lá sem terno e gravata, você sequer seria recebido. Eu falei, ei, se você fosse filho do presidente da República, você poderia chegar desse jeito, suado, fedido, depois de uma partida de futebol, ainda pular no colo do pai. Eu falei, o problema é que você olha para Deus como um estranho, com quem você tem que marcar uma audiência. Eu olho para ele como pai. Eu falei, provavelmente, você não deve ter tido um bom relacionamento com seu pai. E essa foi a parte que eu me arrependi, porque ele realmente não teve. E era aquilo que foi desnecessário ter dito. Mas eu comecei, ao longo do tempo, perceber e localizar essa dificuldade que as pessoas têm de relacionar com Deus, baseado numa experiência familiar errada, o que a maioria de nós terá, num ponto ou em outro, porque não crescemos em famílias perfeitas, porque somos imperfeitos. Mas nós precisamos permitir que a visão bíblica, o que Deus diz sobre família, entre no nosso coração tão profundamente, que isso não só ajude a consertar nossa família, não só ajude a consertar nossas emoções, mas vá trazendo saúde para o nosso relacionamento com Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu acho que eu já falei, foi muito. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não vim aqui simplesmente tentar apontar o dedo, trazer culpa ou condenação sobre ninguém de forma alguma. Meu único propósito nessa noite é ser um mensageiro de Deus, para te ajudar a entender a importância de voltarmos à palavra. Pastor, como eu posso ser curado na minha visão familiar? Como eu posso ser curado nas minhas emoções? Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não há nada que tenha o poder de trazer cura e restauração para mim e para você, como a palavra de Deus. Ainda que eu creia que essa noite Deus possa liberar sobre nós uma graça especial, esse não é o tipo de coisa que se resolve de forma instantânea, só porque a gente fez uma oração e você de repente sai daqui com tudo resolvido. Nós precisamos de uma volta, de um mergulho profundo na palavra de Deus, onde a gente consiga entender sob uma perspectiva nova o que é essa revelação da palavra. Meu pai não foi o pai perfeito. Quem nasceu com uma estrutura familiar, que se criou com uma estrutura familiar como a dele, não tinha tanto para oferecer. Meu pai tinha muitas limitações. E ao longo do caminho, eu descobri que à medida que eu entendia Deus na perspectiva da visão familiar, da palavra de Deus, isso me ajudava não só a alinhar corretamente as emoções com as falhas do meu pai, mas me ajudava a não transferir os problemas que a gente podia ter dentro de casa para a forma de olhar para Deus. E acredito que essa relação de visão familiar e relação com Deus é uma das coisas talvez mais sérias que nossa geração precisa tratar. E eu quero te encorajar a uma jornada pela palavra, dizer, eu vou descobrir exatamente o que é o plano de Deus, o sonho de Deus, o propósito de Deus para as nossas famílias. Tem pais que cresceram em lares que eram muito repressores, e agora eles querem compensar e querem ser bom demais. A Bíblia fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Deus não é nem só um, nem só outro. Nenhum pai tinha que escolher entre ser bom ou severo. Nós temos a responsabilidade de manifestar as duas coisas. Nossos filhos precisam ser cobertos de amor e de bondade, mas também precisam de limites, precisam de disciplina e precisam de severidade. O problema é que a gente tenta compensar o erro de uma geração descambando para o outro lado, em vez de entender a harmonia do que a palavra de Deus produz.
Pai, eu tentei da melhor forma possível trazer o ensino da Tua palavra. Algo cujo propósito não é só para hoje, não é só para o aqui e agora. Mas se o Teu Espírito não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, terá sido só uma palestra. E nós precisamos de mais, de bem mais do que isso. Portanto, eu oro e clamo em nome de Jesus. Que a mão do Senhor, que a graça do Senhor venha sobre cada um de nós. Pai, eu sei que há alguns que precisam de fato entrar nesse lugar diante de Ti, de arrependimento pela quebra de princípios familiares, de conserto não só contigo, mas com a própria família. Há aqueles, ó Deus, que precisam de fato pedir perdão, há aqueles que precisam perdoar as ofensas recebidas. Mas Deus, muito mais do que qualquer esforço de alinhamento ou restauração emocional, eu sei, eu tenho absoluta certeza que o Senhor quer nos guiar por uma jornada de restauração da visão familiar, por uma jornada na Tua palavra, e eu oro por isso, em nome do Senhor Jesus. Eu oro que nessa noite Teu Espírito Consolador nos toque. Eu oro a Deus que o Senhor traga aquela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Eu oro que nessa noite se inicie um processo onde o fluxo da graça e do consolo do Teu Espírito venha trazer cura às feridas emocionais, mas acima de tudo, que venha um tempo de compreensão e aplicação das verdades da Tua palavra, não só no contexto da família, mas na relação contigo. Que haja temor sobre a forma, sobre a maneira como conduziremos nossas casas, nossas famílias. Eu sei que é Teu plano e propósito levantar neste lugar famílias fortes, não apenas restauradas, mas fortes na visão correta de família. E eu oro a Deus que esse DNA de famílias restauradas e restauradoras se propague intensamente através dessa igreja para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome do Senhor Jesus.